nesse momento que vamos iniciar o nosso programa, eu convido vocês para nos acompanhar na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair novamente nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pai de infinita bondade, com muita alegria estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nesse convívio fraterno, em que procuramos fortalecer os laços de amizade, aqui nos encontramos, Senhor, nos colocando ao inteiro dispor para nos tornarmos instrumentos da Tua vontade. Ajuda-nos a entender as leis da vida. Mas também, Senhor, suplicamos pelas bênçãos para todos que se vinculam, que se sintonizam com esse projeto Luz. Para que as bênçãos do Teu sacrossanto amor possa fortalecer o ânimo, incrementar a esperança, trazer para cada um aquele bálsamo que venha a atender as chagas. Senhor, passamos por um momento extremamente importante da nossa evolução. E se não estivermos sintonizados no Seu legítimo amor, por certo sucumbiremos. Por isso, Pai, nos ajude, que possamos compreender a importância da presença do nosso Mestre, do nosso irmão, Excelsior Jesus, representado por uma caravana de benfeitores que lucificam, que sustentam a dinâmica da vida. Possamos nós outros, à luz da doutrina espírita, nesse momento estabelecer uma comunhão de propósitos, mas acima de tudo de sentimentos. Sê conosco, Pai, levando a Tua paz para todos os lares aqui representados. Que possamos ao final da tarefa nos sentirmos felizes, reconfortados e em paz, pelo trabalho, pelo convívio que o Teu Evangelho nos oferece. Que assim seja. Queridos amigos, bondosos irmãos, com muita alegria nós estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Convidamos a todos para nos acompanhar na sequência desse trabalho, que nós já estamos hoje caminhando para a última etapa desse capítulo 5 do livro em questão. Estamos estudando Leis de Amor, que foi ditado por Emmanuel aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, perguntas formuladas pelos nossos amigos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E na última semana nós trabalhamos até a questão de número 13. Eu vou ler rapidamente, já adentrando na questão 14, que vai ser o início do nosso trabalho da noite. Eu convido vocês a adquirir a obra. É um livro pequenininho, mas de um valor muito importante para o nosso aprendizado. Questão de número 13 do capítulo 5.
qual a relação entre as manifestações do sentimento aviltado e os desequilíbrios da personalidade? Resposta de Emmanuel: todas as manifestações de sentimento aviltado, quais sejam a calúnia e a maledicência, a cólera e o ciúme, a censura e o sarcasmo, a intemperança e a licenciosidade, estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que os representam, nos círculos inferiores da natureza, criando distonias e enfermidades, em que se levantam fobias e fixações, desequilíbrios e psicoses, a evoluírem para a alienação mental declarada. Esta foi a última questão que nós discutimos na última semana. Eu os convido para acessar o áudio que se encontra disponível na Rede Amigo Espírita, na parte de áudios, no programa que está lá resumido como Sabedorias de Emmanuel. Questão de número 14. O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Resposta: emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que revestimos. Nós separamos um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo número 9, Sugestão, quando Emmanuel diz assim, que está associado à questão do pensamento que nós acabamos de ler, falando sobre a força mental. A força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e da demagogia de arrastamento, resumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Por fim, cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Nessa lição, que é intitulada Sugestão Mental, Emmanuel vem definir que, dentro desse movimento de intercâmbio entre os seres, nós somos agentes de sugestão, como também somos sensíveis à sugestão que é promovida por outras mentes, dentro desse mecanismo potencial, dessa força mental. Com isso, queridos companheiros, no movimento em que a nossa mente se expande, semeando, nós então estabelecemos um agente energético que está em circulação. E o interessante é que na questão do livro, Emmanuel vem falar sobre o organismo da vida, a definir que nós estamos dentro de um seio, dentro de um organismo que se intercambia, que se ajusta, como também podemos promover desajustes. A partir do momento em que a força mental é direcionada para as faixas inferiores, emitindo-as dentro
vamos dizer assim, dessa frequência que define um arrastamento ou uma vinculação aos planos inferiores, nós somos responsáveis e por estar sugerindo, pela nossa expansão mental, a força da treva. Com isso, ao ser responsável pela negatividade, nós atraímos, pelo próprio processo de sintonia e afinidade, as forças, os pensamentos, as formas de vida que estão efetivamente gravitando em torno dessa ideia que nós estamos lançando. O nosso tema, efetivamente, é sobre a obsessão. E no início desse mesmo capítulo, Emmanuel vem definindo para nós que, para falar de obsessão, nós temos que nos reportar às questões das correntes mentais, porque o pensamento é a base de tudo. Então, no movimento em que nós estamos trabalhando a questão moral, dentro do próprio estudo do projeto que a doutrina espírita apresenta, efetivamente nós estamos procurando promover a nossa mudança mental, uma qualificação no nosso mundo íntimo. Porque qualificando esse mundo íntimo, nos associando com imagens, com sons, com ideias, com vibrações que estão num nível superior, automaticamente nós vamos, portanto, então, fazendo uma varredura. Nós vamos como que na equalização desses projetos, nós vamos como que renovando esse mundo íntimo. E por uma questão natural, passaremos a ser responsáveis diretos por as emissões que nós estamos querendo empreender, para atrair, por consequência, aquelas mentes, as ideias, os quadros vivos da natureza que efetivamente irão garantir a nossa segurança, o nosso equilíbrio, uma vida, portanto, mais saudável, mais ajustada, dentro dos preceitos da própria consciência que vai nos, vamos dizer assim, indicando essa caminhada que estamos empreendendo. Com isso, queridos companheiros, quando a gente volta lá atrás nos primeiros estudos, que hoje nós estamos inteirando o 9º estudo sobre a obsessão. Nos primeiros movimentos, nós trabalhamos alguns aspectos sobre a obsessão que define a obsessão simples, né? A fascinação, a subjugação. Em todas as etapas, os graus de obsessão, nós devemos voltar para dentro de nós mesmos, observando que nós somos responsáveis para atrair a negatividade, como também somos responsáveis para resolver as escolhas, as ambiências, as companhias que nós elegemos lá atrás e que hoje estamos sofrendo as consequências danosas. Por isso ainda somos muito vulneráveis. Por exemplo, a questão anterior trabalhada na última semana, somos muito vulneráveis ainda à potência, à força negativa que muitas vezes nos visitam através da calúnia, da maledicência, da cólera, do ciúme, da censura, do sarcasmo, da intemperança e da licenciosidade. Somos ainda vulneráveis, porque elas encontram matrizes. Essa força ainda encontra ressonância dentro da nossa intimidade. E por isso, vulneráveis, sem tomar conta da vigilância, né? Sem tomar conta de ações que possam efetivamente nos promover, nos elevar, nós podemos cair em situações que vamos alimentar dentro dos círculos inferiores da natureza íntima, que está em ressonância com a natureza externa. Vamos criar distonias, enfermidades, que nos levam a fobias e fixações, desequilíbrios e chegando nas raias das psicoses, para nos levar à alienação
mental declarada, a loucura propriamente dita. Então, com isso, nós temos aprendido com os benfeitores que nós estamos num momento em que a doutrina espírita está clarificando os nossos pensamentos, os nossos ideais, e nós não podemos brincar. Está na hora de investir, de julgar de uma forma assim, muito ajustada, bem planificada na nossa realidade espiritual, para que nós possamos resolver aquelas questões que estão pendentes, os nossos conflitos ainda que nos maceram, mas também estar atentos àquelas visitações que por vezes batem na nossa porta, tocam a campainha da nossa casa, o interfone nos chama, o telefone, agora o Facebook, né? As mensagens, né? Os torpedos, para não dizer das ondas mentais que estão batendo na nossa porta. Nós temos que tomar cuidado. Por isso é que o Evangelho é muito claro para nós. Gosto sempre de citar a questão do vigiar e orai, me reportando ao Evangelho de Lucas, de Marcos, aliás, no capítulo 13, no versículo 33, quando Marcos registrou assim as palavras de Jesus, que é necessário olhai, vigiai e orai. Ou seja, no momento em que o reflexo esboçou na sua intimidade, como a própria sequência que Emmanuel nos ensina, que o livro Pensamento e Vida, primeira lição, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia antecede, né, ou determina a atitude, a palavra e a ação. O olhai que Jesus está apresentando para nós é de um valor assim muito significativo, porque você não pode, é impossível impedir que um reflexo se esboce. E eu gosto de usar alguns exemplos práticos. O reflexo ele se esboça por um olhar que te visita, um som, uma música. Não tem aquela história, aquela música inesquecível, você escuta a música e a música te leva lá para aquelas instâncias do passado, e o passado vem com uma velocidade, com uma pujança muito interessante, dependendo da música, né? Dependendo da experiência vivenciada. É o reflexo, está lá guardado. Aí no momento em que o reflexo esboça a emotividade vem muitas vezes com uma carga importante. Na hora que a emotividade começa a definir a ideia, é o momento de entrar o olhai. Opa! Né? Aqui em Minas a gente fala assim, alto lá. Opa, o que está acontecendo? E nesse momento de opa, o que está acontecendo? É necessário você vigiar. E o vigiar aqui, essa ação, para nós, é aquela vigilância que se prepara para agir e que age em seguida. É aquele que está fazendo a terceira vigília, né? Dando aquele revezamento lá no acampamento, na época na época militar, né? Fulano vai ficar em tal horário, Beltrano em tal horário. No momento em que você está fazendo a vigia noturna, você tem que estar atento a qualquer movimento. E no momento em que tem um movimento, se for necessário, você tem que atuar, ou despertar a turma, ou ter algum tipo de atitude. E nós estamos falando disso porque temos que tomar atitude contra o que está esboçando, de uma forma inteligente e eficiente. E nós temos aprendido com os benfeitores espirituais que é necessário proagir. Não é só ficar observando que tem perigo nos espreitando. É necessário sair para operar. E como que nós saímos para operar com Jesus? Sintonizando com a luz. Sintonizando com a luz. Trabalhando no bem. Fora da caridade não há salvação. Trabalhar, por exemplo, com a compreensão,
com a benevolência, com a indulgência, porque é um exercício ser indulgente com as imperfeições do outro e com as suas. Mas é necessário compreender e descobrir metodologia para operacionalizar. Não é verdade? Então sintoniza com a luz, vai operar. Porque se você ficar esperando que o inimigo bata a sua porta, está arriscado o inimigo entrar e fazer festa. Porque nós não temos ainda condições, muitas vezes, de enfrentá-lo. Não é verdade? Então são pontos. Aí, já que eu citei o versículo, temos que trazer o outro movimento, que é o da oração. Olhai, vigiai e orai. A oração no seu sentido, luz, fazer luz. Trabalhar sentimentos elevados, buscar sintonia com os benfeitores, procurar aguçar a acústica da alma para ouvir os conselhos. Não é verdade? São pontos. E cada um vai adotando a estratégia que o satisfaz, que traga mais segurança. Não é verdade? Até aqui eu pergunto a vocês, está tranquilo? Alguém tem alguma pergunta dentro do assunto? Eu vou ler um comentário do Arnaldo no chat. Ele está dizendo assim: Sheila, a loucura é patológica da medicina catedrática. Contudo, não foge muito da realidade do espírito, quando ele se encontra alienado mentalmente. Mas podemos considerá-lo em desequilíbrio e assim praticarmos a caridade moral. Isto é, o que nos pede o Evangelho. Certo? Arnaldo, eu, na minha acanhada condição, né, de um iniciante em espiritismo, eu concordo plenamente com você. Nós podemos definir a questão patológica, propriamente dita, como a disfunção, o desequilíbrio já estabelecido. Então ele tem que ser tratado como patologia. Agora, existe o diagnóstico da patologia terrena e a patologia espiritual. Bem-aventurado o sacerdote da psique que lida com as duas, né? Porque aí ele vai utilizar uma terapêutica que possa atender às necessidades urgentes da carne, da terra, né? Mas também trabalhar na terapêutica libertadora da fluidoterapia, da evangelioterapia, não é verdade? Dos recursos desobsessivos, o atendimento espiritual em si, que a doutrina espírita tem nos oferecido. Eu gostaria de pedir permissão para ler a questão de número 15, ok? Celina, muito obrigado, Celina, pela sua participação. Eu gostaria de endereçar um abraço para todos os amigos que se encontram na rede Amigo Espírita nesse momento, acompanhando. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro. Graças a Deus estamos no ano de 2014, sem horário de verão, para não confundir o Nordeste com o Sudeste, não é isso, Claudinha? Então eu aproveito para endereçar um abraço para todos que estão acompanhando o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel através da Rede Brasil Espírita também. Então vamos lá. Questão de número 15. Qual a relação entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que praticamos? Graças a Deus a gente está inspirado, né? Porque eu falei um pouquinho disso alguns minutos atrás. Vamos lá. Qual a relação entre os nossos pontos de vulnerabilidade e o retorno do mal que praticamos? Então, até vamos entender essa pergunta, porque ela estabelece aqui 2 pontos, que nós comentamos anteriormente. O nosso lado vulnerável. Por que você vai ter um lado... Por que existe a vulnerabilidade? Fragilidade face aos desequilíbrios que nós escolhemos, empreendemos e caímos nas armadilhas. É como se você se desgasta em algum ponto, amanhã você vai ter que se recompor. Nesse processo entre a queda e o soerguimento,
existe um caminho a ser percorrido e que nós, neste caminho, estaremos sujeitos aos ataques. Vamos fazer uma associação com a reencarnação? No seu sentido geral? Vamos à questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Resposta da espiritualidade para Kardec. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Progresso, evolução, para todos. Mas aí vem a seguinte condição. Para uns é expiação, para outros, missão. Para aqueles que somos a grande maioria, estamos em processos expiatórios. A expiação, nós podemos dividir aqui para entendimento em expiação e prova. A expiação é aquele processo em que nós estamos respondendo face às nossas escolhas. E expiação se caracteriza por dor. Dor. O karma. A gente usa muitas vezes a linguagem hinduística de uma forma equivocada, porque você tem o karma e o dharma. Então seria a quitação. E nesse processo de quitação, que nós gostamos de utilizar, do reajustamento, da reconstrução, nesse processo nós estamos ainda muito sujeitos a viver conflitos, aflições, desespero, enfim. Então, quando você está reconstruindo, você está reformulando, você está sujeito às intempéries dessa reformulação. Então, aqui, essas intempéries definem a nossa posição de vulnerabilidade. Agora, aquela condição de para outros é uma missão, aqui nós vamos utilizar a missão, porque todos nós temos uma missão aqui na Terra. Mas doutrinariamente, didaticamente, missionários são aqueles que estão num nível superior, que têm comprometimento, que já esboçam uma tarefa num nível muito elevado, já vibram em faixas superiores, já não estão sujeitos mais àqueles planos expiatórios, que é caracterizado também por provas, tá, gente? Eu acabei não citando a prova. A prova é aquele teste que a gente passa quando a gente faz uma escolha, assimila uma lição, mas tem que vivenciar essa lição. Então, os missionários são aqueles que já não estão tão sujeitos mais a esse processo da expiação, e as provas são muito diferentes, comparando com as provas daqueles que estão no processo da vulnerabilidade. E existe a outra condição da pergunta, que é o retorno do mal que praticamos. Dentro de todo esse processo de tentativa de soerguimento, nós também temos livre-arbítrio e que continuamos operando no presente, que vai representar o futuro. Ficou claro essa parte? Eu pergunto para vocês. Quem não entendeu, me interrompam, por favor. Porque esse ponto é fundamental. Aí o companheiro pode perguntar, mas como é que eu vou fazer a pergunta? Eu falo assim, lança a onda mental e vamos fazer prece. De repente os espíritos ajudam, eu pego a onda mental. Ou então escreva no chat. Ou então mandem as perguntas para a Cláudia na Rede Brasil Espírita. E a Cláudia me disse que o pessoal da rede tem mandado algumas perguntas interessantes. Precisamos de mandar mais. Vamos lá. Então é o seguinte. Então, nós estamos vulneráveis pela reconstrução, mas ao mesmo tempo continuamos a semear. Então a pergunta é, qual a relação então entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que praticamos? Resposta. Vamos ouvir Emmanuel. Compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis, no estado evolutivo deficitário em que ainda nos encontramos, toda vez que o mal se nos associe a essa ou aquela ideia,
teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Então, Emmanuel vem dizer o seguinte, que nós todos estamos vulneráveis. Temos pontos vulneráveis. Eu vou até fazer um ajuste. Não somos, temos pontos. Porque existem pontos na sua intimidade que não está mais vulnerável para determinados assuntos. E isso é uma vitória conquistada. E não tenha dúvida disso. Né? A Eva de Maringá está colocando o seguinte pensamento. Acredito que depende de como cada um vê sua vida. Eu sempre tive muitos obstáculos e vejo que é aprendizado. Muito bem, Eva, você está na escola de Emmanuel, uma brincadeira. Porque tudo depende do ponto de vista. Tudo na vida é lei de circunstância e necessidade. A circunstância cria a oportunidade para o aprendizado. Mas você pode absorver, apreender, ou você pode passar sem colher a essência da lição, dependendo do seu ponto de vista. Então, se eu começo a reclamar, eu não estou aprendendo. Eu não estou tendo a oportunidade de verificar o motivo da lição. Hoje eu vi um depoimento de uma companheira, uma família, que a família tinha 2 filhos, um filho desencarnou, jovem, e hoje o outro filho é quase uma celebridade do esporte. E a mãe desse companheiro que hoje é celebridade estava contando o drama de quando ela perdeu o filho mais velho. E eu achei assim, ela de uma simplicidade, e ela muito emocionada disse assim, eu não tenho dúvida de que Deus levou o meu filho porque nós precisávamos de aprender a lição. Tanto ele que foi, quanto nós que ficamos. Porque nada acontece por acaso na vida. E hoje eu estou muito feliz com o filho que ficou, e que esse filho que ficou está conseguindo realizar o seu sonho pessoal, motivado pelo sonho do irmão mais velho, que também era um desportista. Eu achei aquilo, eu assisti aquela entrevista, mexeu profundamente comigo. Não pelo mecanismo matemático, porque nós estudamos estas questões em doutrina espírita quase que diariamente. Ela não falou nenhuma novidade, mas a forma com que ela disse, ela falou para o meu coração. E eu fiquei observando que muitas vezes a gente, com intelectualidade, a gente não assimila, viu, Eva? Nós espíritas temos muito disso. Nós enveredamos, nos chafurdamos tanto o intelectualismo, e muitas vezes a vida está nos dando lições e a gente não está assimilando. Isso é um assunto muito sério. E aí define que aquela mãe apresentava-se numa condição de muita sensibilidade espiritual, de muita percepção com relação aos mecanismos que a vida veio oferecendo para o aprendizado dela, do marido, do filho que desencarnou e do filho que ficou. E eu não tenho dúvida de que quando ela foi para o microfone e deu a entrevista, quantas milhares de pessoas não assistiram a entrevista dela e se tocaram também? Ou seja, ela recebeu a oportunidade, entendeu a mensagem, e depois ainda a providência divina deu a ela a oportunidade dela semear o aprendizado dela. Olha que circunstância extremamente interessante para todos nós. Então nós temos pontos vulneráveis, mas temos pontos que já foram consolidados. Não é? Mas Emmanuel, de uma forma extremamente humilde, vem dizer que ainda nos encontramos. Toda vez que o mal se nos associe a essa ou aquela ideia, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Então vamos pensar o seguinte, se estamos vulneráveis e operacionalizamos ainda no mal, o mal vai continuar voltando. É uma questão de troca.
é uma via de mão dupla. Você semeia, você colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, é da lei, gente. Esse é o ponto que a gente precisa de entender. E quando volta, ele vai agravar o quê? Doenças e fraquezas. Ou seja, os pontos vulneráveis já caracteriza-se, já diagnostica ou já prescreve, né? Já é um prognóstico de possibilidade de doença. Se nós não mudarmos as nossas eleições, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Essa trilogia, a gente tem que bater nela o tempo todo. Pensar, sentir e agir. E essa trilogia, como um triângulo de forças, ela precisa de estar harmonizada. Para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações sejam coerentes. Elas tenham a ver com a nobreza de caráter, com a elevação, com uma vida mais digna, mais sintonizadas com o bem que nós estamos lutando para implementar dentro de nós. A Karina está falando assim, a Karina está falando que nós respondemos a pergunta do Odair. Odair, você me perdoe, amigo, mas tem tantas perguntas aqui que eu não consigo acompanhar todas. Mas a Karina, graças a Deus, já disse que a gente conseguiu responder sem querer. Então significa que os benfeitores captaram a sua pergunta e a resposta chegou aí no momento certo. Não pela minha percepção, mas no sentido do próprio desenvolvimento do assunto, porque eu não tenho merecimento para captar a onda mental assim de tanta gente, não é? Então ficou claro? Vamos lutar para não agravar doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Não vamos alimentar doença, gente. Não vamos alimentar fraqueza. Não vamos alimentar obsessões e paixões. Como? Pergunta o companheiro ao Carlos Alberto. E eu gostaria de trazer a doutrina espírita dizendo: praticando bem. Jesus nos alerta dizendo: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Irradie luz, alimenta a luz, ilumina, opere com essa luz. Porque só assim nós vamos diminuir doenças e fraquezas. Só assim nós vamos mudar os painéis de obsessão e de paixões. É o que campeia no mundo. Obsessão e paixões. Vamos continuar? Que o assunto, ele nos remete a muitas reflexões, mas temos que atender aqui a programação da noite. Pergunta 16. O que recebemos dos outros? O que recebemos dos outros? Resposta: assimilamos dos outros o que damos de nós. Assimilamos dos outros o que damos de nós. O Arnaldo, ao colocar nessa velocidade a resposta no chat, eu vi o movimento dele aqui na minha intimidade e isso me induziu a buscar Emmanuel no livro Fonte Vida, quando ele diz que nós temos o que damos. Geralmente a gente trabalha esse temos o que damos naquele objetivo de induzir, de refletir, de inspirar as conquistas espirituais através da ação caridosa. Porque geralmente a gente fala, você não dá o que você tem. Você não dá. Emmanuel colocou isso de uma forma exuberante que eu não encontrei nas minhas parcas pesquisas em outro autor, em outro filósofo. Emmanuel foi perfeito, como sempre tem se apresentado como um legítimo representante do Evangelho. Você não dá do que você tem.
mas você ganha o que você dá. Para a gente pensar. Só que aqui, a pergunta é sobre o que recebemos dos outros. O contexto aqui são as complicações, não é verdade? Não é o capítulo obsessão? E Emmanuel vem dizendo, nós vamos assimilar dos outros o que damos de nós. Porque se você deu a treva, se você irradiou a treva, se a sua luz, você não andou conforme a consciência indicou, se a sua luz representa a treva para o outro, você vai assimilar o que você está fazendo para o outro. Porque na realidade você não vai assimilar do outro alguma coisa de negativa. Ai, agora complicou. Não complicou. Porque na realidade, quando o outro, por exemplo, emite um pensamento negativo, aí você fala assim, assimilei a onda mental negativa dele. Na realidade, ele está sendo apenas médium para te devolver o que você lançou. Porque ele não te dá negatividade, como ele não te dá amor, ele não te dá virtude, ele não te dá experiência. Como você não dá para o outro os seus valores imarcessíveis, os seus valores espirituais, você não dá, não tem jeito. Como você também não dá negatividade. Mas você pode sugerir pela sua produção negativa, ou pela sua reprodução positiva. Eu não sei se ficou claro o pensamento. Aí, então, a gente vai efetivamente aprendendo mais um pouquinho. E eu acho que essa lição dessa questão 16 hoje, ela mexeu profundamente conosco, viu, Arnaldo? Nós que discutimos alguns assuntos doutrinários, que fazem parte da organização do nosso trabalho, muitas vezes nós nos deparamos com alguns pontos que nos deixam até um tanto quanto desanimados, não é verdade? É até frustrante a gente observar determinados comportamentos, determinadas posturas, né? Determinados comentários, que muitas vezes partem de corações que estão na mesma luta nossa, falando de doutrina, enfim. Aí a gente fica assim, mas por quê? E na realidade, Arnaldo, na realidade, se nós sofremos com a infantilidade do outro, com a agressividade do outro, com a indiferença do outro, com a rebeldia do outro, com a doença do outro, é porque na realidade nós somos doentes, estamos vibrando na rebeldia, na indiferença, na indolência, na ociosidade e por aí vai. Porque se te incomodou, é porque tem reflexão, é que tem ressonância na sua intimidade. E isso está dizendo da própria vulnerabilidade do sujeito, da nossa condição ainda inferior. Por isso é que Jesus nos alerta, né, que a gente deve observar, tomar conta das nossas responsabilidades, não ficar vendo trava no olho do outro, não é verdade? O Arnaldo no chat está dizendo assim, hoje eu estou sentindo falta dos comentários da Cláudia no chat. Claudinha, você está devendo para nós, hein? Mas aí o Arnaldo está dizendo assim, quando caímos em vibrações alheias, esquecemos que o momento infeliz é do outro. Então o problema é do outro e não nosso. Certa feita o Chico estava passando por uma dificuldade muito séria. Essa passagem, quando a gente cita Chico Xavier, ou experiências de companheiros, vultos do Espiritismo, nós temos o cuidado de citar fonte. Porque senão fica uma história de quem conta um conto, aumenta ponto, e tem se aumentado muitos pontos, e a gente tem escutado histórias aí que não tem nenhum fundamento. Mas vamos lá. No livro Testemunhos de Chico Xavier,
editado pela Federação Espírita Brasileira, organizado na década de 80 pela nossa querida conterrânea, Sueli Caldas Schub, conterrânea de Minas, porque ela é natural ela é da cidade de Juiz de Fora. E a Sueli recebeu a incumbência do Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, de organizar uma série de cartas que ela tinha. Aliás, não foi o Vantuil de Freitas que designou, foi a diretoria da FEB na década de 80, parece que através do TIS, que designou essa missão para ela, de organizar cartas que foram trocadas entre Vantuil, presidente na época, na década de 50, com o Chico Xavier. E o livro é magnífico, é histórico, a gente tem que estudar aquelas frases, aqueles pensamentos do Chico, porque o Chico ali está falando muito dele, muita intimidade dele como um trabalhador que sofria pressões, dificuldades. E é importante a gente entender esse lado do Chico. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar oferecendo um material muito rico para o movimento espírita, que vai estar contando muito mais sobre o Chico. Mas vamos continuar. Então, o Chico conta uma história muito bela, que ele, passando por dificuldades, Emmanuel disse assim, para ele, consolando: Chico, sempre que alguém falar algo de nós, a primeira coisa é a gente observar se a pessoa tem razão. Porque se ela tiver razão, ela está sendo um benfeitor para nós. Porque ela vai estar nos alertando, mesmo que de uma forma indevida, enfim, não vou entrar no mérito. Mas a gente tem que observar o recado e procurar apropriar, aprender para modificar. Agora, quando o assunto não tem fundamento no que remonta ao nosso mundo íntimo, nós devemos desconsiderar e orar pelo companheiro. E, de uma certa forma, ficar vigilante, porque, de repente, se não tem a ver agora, pode ter amanhã. Então, devemos não nos abalar, não nos vincular sentimentalmente, emocionalmente, mas, acima de tudo, orar pelo companheiro, porque ele efetivamente está sendo instrumento para, de alguma forma, estar nos dizendo alguma coisa. Agora, quando nós nos rendemos, quando nós nos sentimos atacados, quando a guarda abaixa, nós devemos ficar atentos, porque isso pode estar definindo uma expressão ruidosa da vaidade, ou mesmo o orgulho ferido. Então, para tudo a gente pode tirar várias lições. Assimilamos dos outros o que damos de nós. Vamos guardar isso. Vamos guardar essa reflexão. E eu vou tê-la também nas minhas análises pessoais e nos próximos estudos, para a gente explorar um pouco mais. O tempo está caminhando. Questão 17. Que imagens reflete o espelho da mente? Que imagens reflete o espelho da mente? Lembrando que a nossa mente é o espelho da nossa alma. A nossa mente é espelho da alma. Livro, Pensamento e Vida. Primeira lição. Emmanuel responde: a mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. Primeiro, é espelho vivo, não é espelho estanque. É um espelho que tem, por exemplo, na sua face, as expressões do sentimento. Olha que interessante. Expressões do sentimento. E na sua dinâmica, a operação da nossa razão. A razão superior. Né? A ideia é essa. E o que comanda é a nossa vontade. Vontade é que manda na nossa mente. Então, é um espelho vivo. E espelho é para refletir. Concordam? Se eu colocar o espelho num quarto escuro, ele não vai refletir. Não é verdade? Agora, o que é mais importante, que ele reflete as imagens que ele procura. Fiquei silencioso propositalmente.
tem alguém observando o quadro do Chico aqui atrás, aqui pregado na parede. Procurem nesse quadro reflexões do bem. Faça isso silenciosamente. Essa luz pode penetrar na sua intimidade. Qual luz que está saindo do quadro? Não. Aqui o quadro reflete. Por quê? A luz verdadeira, ela dimana do bem eterno. Você pode sentir, ela pode preencher. Agora, se você começar a observar o quadro com crítica, com preconceito e etc., a sua mente vai refletir o que você está procurando, que o quadro reflete. Esquece o Chico. Eu estou falando de um painel. Porque se eu for falar para você ficar procurando o Chico para captar a luz dele, eu posso interpretar erradamente, e eu não tenho dúvida que ele vai puxar minha orelha. Porque ele é bravo, viu? Ele é muito incisivo. E ele costuma dizer para nós, o certo é o certo. O Evangelho, Paulo de Tarso, define para nós. Que o vosso dizer seja assim, sim, não, não. Aliás, Paulo de Tarso, Jesus. Porque o que exceder a isso é de procedência maligna. Aí eu vou fazer uma conjugação com o Evangelho também. No capítulo 7 de Mateus. Buscai e achareis. Por isso, a mente pode ser comparada a um espelho vivo que reflete as imagens que procura. O que você procura? O Leão Zalio, aqui em Belo Horizonte, um grande educador, uma figuraça. Eu tenho muitas gravações dele, eu deliro com os estudos dele. O Leão dizia assim, ele tinha um jeito muito especial de falar, que ele levava o pessoal a belas gargalhadas e ensinava a doutrina espírita como poucos. Ele falava assim, quem procura, acha. Acho que procura. Procurou na lei, a lei responde conforme procurou. Qual lei? A lei da vida. A lei da vida. Me desculpe, mas eu tenho que passar para a questão 18. Qual o nexo existente entre obsessão e os interesses da criatura? Qual o nexo? Obsessão e os interesses da criatura. Resposta de Emmanuel. A obsessão, em qualquer tipo pelo qual se expresse, está fundamentalmente vinculada, está digitado errado, no meu livro, fundamentalmente vinculada aos processos mentais, em que se baseiam os interesses da criatura. Portanto, todos os tipos de doenças psíquicas, nos planos da obsessão, está fundamentada nos processos mentais, em que se baseia a busca da pessoa, os interesses da pessoa. E por isso, gente, existem casos que a gente vê claramente que o indivíduo vai demandar esforço, tempo e dor para vencer. Não tem mágica. O indivíduo passou décadas e décadas criando dificuldades numa determinada área. Aí ele costuma chegar no plano da desencarnação. A chegada dele no mundo espiritual já define necessidade terapêutica. E muitas vezes terapêuticas que vão demandar o mesmo tempo do investimento indevido. Captaram? Ordem e progresso.
Na mesma proporção que semeia, na mesma proporção que se colhe. Aí nós vamos entender reencarnações dolorosas, que o processo inicia desde os primeiros movimentos da infância e que se arrastam por décadas de sofrimento. Eu estou falando isso com muito carinho, com muito respeito e, acima de tudo, com um objetivo extremamente elevado de incentivo. Se algum coração aqui na sala se encontra vibrando nesta faixa e se sentindo pequeno por isso, eu gostaria de lembrar as palavras de Jesus no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Porque esse é o convite do Evangelho para você, para mim, para a humanidade inteira, que descobre: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, meu amigo, quem não descobriu ainda não precisa do médico. A palavra do Cristo é insofismável e perene. A palavra do Cristo não te visita agora para te visitar depois. Ela ecoa sempre. É como num ritmo que traz gênero, que traz qualidade, que tem a ver com o tempo, com a circunstância. Um dia, se Deus quiser, a gente vai vir aqui ainda estudar alguns princípios que foram trabalhados lá na antiguidade, que são tidos por esotéricos, mas que nós espíritas precisamos de começar a pensar e aprender com eles. Os egípcios estudavam isso: ritmo, gênero, dualidade, equações fantásticas para a gente entender como é que funciona o psiquismo. Então, meu amigo, o tempo é de Deus. Não haja com o tempo dos homens. Por isso, no tempo de Deus, se você não está conseguindo, tenha paciência. Vá devagar. Porque uma hora a coisa abre. Existem processos que nos olhos humanos são sem solução. E para a providência divina basta um estalar de dedo, um piscar de olhos. Um dia para o outro. Que tudo modifica. Uma mão amiga se estende e salva. Mas é necessário ao mesmo tempo entender o porquê que muitos processos demoram um tempo maior. Porque nós precisamos aprender a nos curvar com humildade. Eu li um pensamento de Chico ainda não conhecido. Ontem, ele dizia assim, que ele perguntou para Emmanuel o que vem a ser aflição, desespero. E Emmanuel veio dizer que é súplica da alma. Aí ele perguntou, mas o que fazer? Aguardar a resposta de Deus. Olha que beleza. Nós temos o direito, a nossa alma pulsa, vibra. Então você tem o direito de sofrer e de clamar. Mas o Evangelho nos ensina a sermos pacientes, resignados, porque a resposta está a caminho. A obsessão e o interesse é que vai definir para nós as consequências amanhã. Portanto, verifiquemos, analisando a questão 19, as companhias têm influência na obsessão? Resposta de Emmanuel:
Assevera o Cristo: busca e acharás. Encontraremos sim os companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal. Então tem processos obsessivos, dificultosos, que dentro do plano das escolhas mentais atraem as companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas. E a última questão, gostaria de explorar mais cada uma, mas o nosso tempo não permite. A última questão: qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Resposta do benfeitor do Brasil, Manuel da Nóbrega. Emmanuel: consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora. Porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e de sintonia. Eu vou repetir, para ficar como reflexão final de mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora. Porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e de sintonia. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa visitar a todos, encontrando ressonância nas escolhas, para que a nossa sintonia se faça perene com eles, criando laços afins e enaltecendo o bem, o belo, o divino. A felicidade é estado de alma. Elegemos uma vida qualificada, mesmo sabendo que os óbices fazem parte, mas caminhando na direção que o Senhor Jesus nos aponta. Só assim chegaremos no porto seguro da excelsa paz. O Mestre afiança: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vô-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nos faz lembrar Emmanuel que Jesus se referia ao mundo íntimo. Tenham todos uma excelente noite. Desejamos que a alegria cristã faça parte da intimidade de cada um, da família que vocês representam. E que amanhã seja mais um dia pródigo de testemunhos e de aprendizado. E eu encerro a minha participação lembrando ainda Emmanuel, quando fala da doutrina codificada por Kardec.
que ela, a doutrina espírita, objetiva um projeto de educação espiritual. Aprendemos o quanto antes sobre as leis da vida, para que possamos servir cada vez melhor com Cristo. Muito obrigado, e assim eu interrompo a primeira parte da reunião, nos despedindo dos nossos amigos na Rede Brasil Espírita, que nesse momento nos acompanham ao vivo. Muito obrigado, que assim seja.